Olá, turma. Sejam bem-vindos à aula de Química. Eu sou o professor Pedro e hoje nós vamos tratar de estudo dos gases. Vou fazer algumas aulas de revisão de alguns temas e alguns pontos da Química e hoje a gente vai tratar desse tema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender as mudanças de estado da matéria. Nós sabemos que os principais estados da matéria são sólido, líquido e gasoso. Existem outros além desses, mas a gente vai focar nesses três. E eles são definidos por conta do nível de agregação das partículas. Então, no estado sólido, nós temos que os sólidos eles apresentam forma e volume constante, ou seja, se nós tivermos uma estrutura como essa, por exemplo, nós percebemos que independente do recipiente ao qual ela estiver contida, ela vai manter esta forma e este volume, nas condições adequadas, obviamente. Já os líquidos, eles apresentam forma variável e volume constante, ou seja, quando a gente tem uma jarra com água, como essa que está sendo mostrada na figura, e o líquido é transferido para o copo, o volume que foi transferido, ele não vai mudar. Porém, a forma ela vai ser variável, ou seja, ela vai se adequar ao recipiente. Quando a gente tem uma garrafa PET de água, por exemplo, de 500 ml, independente de onde a gente colocar, a gente transferir o líquido, se for para um copo, para uma jarra, independente disso, ele vai manter 500 ml de volume. Mas a forma será variável, vai ser adequada ao recipiente. Já os gases, eles apresentam forma e volume variados, ou seja, ele vai variar sua forma e o seu volume dependendo do recipiente ao qual ele está confinado. Nessa figura aí a gente pode observar um cilindro de gás e o gás está sendo transferido para um balão de festa. Então, se fosse para um outro tipo de recipiente, ele iria se adequar à forma do outro recipiente. E o seu volume também, dependendo da pressão que o recipiente exerceria sobre ele. Então, um gás ele pode ser definido quando nós conhecemos os valores de volume, pressão e temperatura. E aí, quando a gente vai para a termodinâmica, que é a parte da fisicoquímica que tem mais interesse pelo estudo dos gases e que explica com mais detalhes, com equações, como isso funciona, nós temos que um gás, ele para ser estudado, ele precisa estar em um determinado recipiente, que não necessariamente vai estar fechado, vai ser um confinamento, mas um recipiente que contém o gás, cujo comportamento é estudado, nós chamamos de sistema. E as paredes desse recipiente são as fronteiras que separam o gás do restante do universo, ou seja, separa o sistema da vizinhança. A gente pode classificar o sistema de três formas. O sistema ele pode ser isolado. Quando o sistema é isolado, se a gente observar aqui, não há troca de massa, né, matéria, nem energia entre a vizinhança, que é o que está aqui fora, e o sistema. Então, neste caso aqui, nós temos um sistema totalmente isolado de massa e de transferência de energia na forma de calor. Quando o sistema é fechado, existem apenas barreiras físicas que impedem a transferência de matéria. Já a energia pode transitar livremente. Por exemplo, nesse caso aqui, o exemplo mais simples e corriqueiro que nós podemos ter sobre um sistema isolado é, por exemplo, uma garrafa de café, uma garrafa térmica. Nesse caso de sistema,
ele mantém um certo isolamento térmico e o isolamento de matéria, que faz com que nem massa nem energia sejam transferidos. Já nesse caso aqui do sistema fechado, a gente pode ter um recipiente qualquer, uma garrafa de água, qualquer recipiente que possa transferir calor pode ser um sistema fechado, contanto que não haja transferência de massa, de matéria. E o sistema aberto pode ser qualquer sistema que haja transferência de massa e de energia. Então, por exemplo, um copo pode ser considerado um sistema aberto, certo? Então, tratando os gases em sistemas, quando os gases estão nos sistemas, eles podem sofrer transformações. E estas transformações são o que vai nos interessar a partir de agora. A gente vai estudar algumas transformações gasosas e, a partir delas, descrever equações para tentar explicar como os gases se comportam em determinadas condições. Então, a primeira transformação que a gente vai ver é a transformação isotérmica. Esse tipo de transformação ele acontece quando a temperatura é constante. Então, quando a gente tem aqui temperatura constante, quando ela não varia, nós temos esse tipo de transformação. Então, se a gente observar aqui nessa figura, nós temos aqui um gás num estado determinado, apresenta um volume V, uma pressão P e uma temperatura T em Kelvin. Se este gás sofrer um aumento de pressão, passar aqui para o estado 1, a pressão dele dobrar para 2P, o volume vai ser reduzido pela metade. E se acontecer o contrário, se a pressão for reduzida pela metade, o volume vai dobrar. Então, nessa figura a gente vê claramente essas duas transformações possíveis para temperatura constante. Então, essas transformações isotérmicas, elas foram estudadas experimentalmente por Robert Boyle e, por conta disso, ele foi homenageado e ficou conhecido como Lei de Boyle. Essa lei ela pode ser definida da seguinte forma: em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que o volume do gás é inversamente proporcional à sua pressão. Então, o que é que a gente viu aqui? Que quando eu aumento a pressão, proporcionalmente eu diminuo o volume. E quando eu diminuo a pressão, proporcionalmente eu aumento o volume. Ou seja, em um sistema fechado, na temperatura constante, o volume do gás é inversamente proporcional à sua pressão, que pode ser descrito por essa equação aqui, que é a equação de Boyle para transformações isotérmicas. A gente pode perceber esse tipo de transformação num gráfico como esse, uma isoterma. A curva que ele forma se chama isoterma. Então, a gente percebe aqui que à medida que a pressão vai aumentando, o volume vai diminuindo proporcionalmente, certo? Então vamos ver um exemplo rapidinho e simples sobre transformação isotérmica. Em uma câmara de gás de descompressão usada por mergulhadores, tem volume de 8,3 metros cúbicos e funciona sob pressão de 2,50 atm. Lembrem das unidades: metro cúbico unidade de volume, atm unidade de pressão. Aí a pergunta: qual volume em litro o ar contido nessa câmara ocuparia quando submetido a uma pressão de 1 atm à mesma temperatura? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é identificar qual vai ser a transformação que a gente vai usar. Até agora a gente só viu uma, mas mais para frente a gente vai ver mais transformações e aí a gente vai ter que saber identificar essas informações no texto. Então, primeiro, para saber qual transformação a gente vai usar, a gente vai ver aqui, ó. A transformação ocorreu sem mudança de temperatura, então a gente já sabe que é uma transformação isotérmica. Se é uma transformação isotérmica, a gente vai usar a equação de Boyle, que é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2.
Aqui também pode ser PI vezes VI igual a PF vezes VF. São só nomenclaturas, independente desse tipo de nomenclatura, a equação vai ser a mesma. Então, o que acontece? Primeiro, aqui unidade de volume, aqui unidade de pressão. Eu quero saber o volume em litro. Então, o que a gente faz? Como nós temos dois valores de pressão, a gente substitui aqui na equação, ó, P1 2,5, V1, está aqui o volume, 8,3 metro cúbico. P2, a gente sabe aqui que é 1 atm, está aqui. E V2 é exatamente o que a gente está procurando. Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter que V2 vai dar 20,75 metro cúbico. Mas a resposta ainda não está finalizada. Por quê? Porque eu quero saber o volume em litro. E para isso a gente precisa converter em metro cúbico. A gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, portanto 20,75 metro cúbico vai ser 20.750 litros, certo? A próxima transformação é a transformação isobárica. Esse tipo de transformação ele acontece quando a pressão é constante. Então, na isotérmica, a gente via que era isotérmica. Iso quer dizer mesmo, igual. Térmica quer dizer temperatura, vem de temperatura. E aqui isobárica, iso igual, bárica vem de baros, que é pressão. Então, neste tipo de transformação, se a gente observar aqui a figura, nós temos que a pressão, independente do sistema aqui, ela vai se manter constante. O que vai mudar vai ser o volume e a temperatura. Então, por exemplo, aqui considerando esse recipiente, nós temos aqui a primeira transformação, transformação 1, onde ocorre aumento de temperatura e, consequentemente, aumento de volume. Se o sistema for resfriado, a partir desse, nós temos o sistema 2, que a temperatura irá diminuir e o volume também diminui. Então, neste tipo de transformação, ocorre uma variação diferente da que ocorreu na temperatura constante. Por quê? As transformações isobáricas, as variáveis elas são diretamente proporcionais. Elas são diferentes da transformação isotérmica, como essa aqui. Deixa eu voltar rapidinho. Vejam que a pressão e volume são inversamente proporcionais, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. No caso da isobárica, quando um aumenta, o outro também aumenta. Então, essas transformações elas foram estudadas primeiramente por Gay-Lussac e Charles, né? Joseph Louis Gay-Lussac e Jacques Alexandre César Charles, e elas ficaram conhecidas como a primeira lei de Charles e Gay-Lussac. É possível definir da seguinte forma: é um sistema sob pressão constante. Verifica-se que o volume ocupado por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura. E aí tem essa equação que descreve a transformação. Então, no gráfico aqui, a gente pode observar que em um volume V, temperatura T sobre 2, quando o volume aumenta para 2V, a temperatura proporcionalmente aumenta para T, e, consequentemente, quando tem um volume de 4V, a temperatura será de 2V, ou seja, proporcionalmente, quando um aumenta, o outro também vai aumentar.